Boa noite, irmãos, membros da Primeira Igreja Batista em Barcelona e todos vocês que porventura vierem a acessar esse vídeo. Nós estaremos nesta noite dando continuidade ao estudo na carta de Paulo aos Romanos. Mas antes de fazê-lo, eu queria convidar todos para que possamos orar nesse momento. Deus querido e amado, mais uma vez nós estamos diante do Senhor e diante da Tua Palavra e queremos, ó Deus, pedir para que o Senhor nos ilumine, ó Senhor Deus, para que possamos compreender o sentido desta palavra, Senhor Deus, e comunicá-lo àqueles, ó Deus, que estarão participando desse estudo. Venha nos conduzir de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso estudo de hoje, ele vai versar sobre ainda o capítulo 1, e agora nós estaremos, como dissemos na semana passada, nós estaremos entrando realmente no texto. Nós vamos falar nesta noite sobre Paulo, suas intenções e o que é o Evangelho. Esse será o tema do nosso estudo a partir desse momento. Então, Paulo, suas intenções e o que é o Evangelho. Dentro disso, nós temos um texto bíblico. O nosso texto bíblico será exatamente no capítulo de número 1, agora do versículo 1 ao versículo de número 17. Eu quero te convidar a acompanhar-me nesta leitura. O texto diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Diante disso, diante dessa leitura, nós temos um destaque nessa passagem. O destaque é Romanos 1,16, quando o apóstolo Paulo fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O alvo dessa lição é compreender que todos que creem em Cristo pertencem a Deus e são chamados a anunciar o Evangelho aos perdidos. Mas antes de começarmos esse estudo propriamente dito, nós precisamos fazer duas correções no estudo anterior. A primeira correção se refere ao slide 10. Eu disse na exposição que Roma
a palavra Roma aparecia 8 vezes no livro de Atos. A verdade é que a palavra Roma, ela aparece 8 vezes sim, mas é no Novo Testamento. E aí, na verdade, o slide estava correto. O slide nos informa que Roma é mencionada 5 vezes no livro de Atos, 2 vezes na carta aos Romanos e 1 vez na carta a Timóteo. E existem outras localidades da Itália que são citadas no Novo Testamento. Régio e Puteoli, lá em Atos 28, versículo número 13, e também a Praça de Apio e 3 Vendas, que aparece lá em Atos, capítulo 28, versículo de número 15. A segunda correção se refere ao slide 12, lá onde respondemos a pergunta: quem fundou a igreja? A informação verbal estava correta quando eu disse que os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, e esse imperador governou o império de 41 a 54 depois de Cristo. A informação do slide é que estava errada, que coloca que Cláudio governou de 51 a 54. Tendo feito essas correções, vamos então ao nosso estudo propriamente dito. Eu queria dar para vocês um esboço inicial desses 17 versículos que tratam da introdução à carta aos Romanos. Trata, na verdade, da introdução e o tema da carta aos Romanos. Nós podemos dividir essa introdução em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo número 7, o apóstolo Paulo ele faz a sua saudação à igreja. Do versículo 8 ao versículo de número 15, ele faz as suas ações de graças, e depois nos versículos 16 e 17 nós encontramos Paulo então falando do tema propriamente dito do livro, que é a justificação pela fé. Quando nós olhamos para essa introdução, nós percebemos que essa introdução é feita, ou essa saudação, melhor dizendo, feita em 6 ou nos 7 versículos, propriamente, melhor dizendo, ela tem um toque bem pessoal. Paulo ele está falando de uma maneira muito pessoal, e é interessante que essa introdução é a introdução mais longa e solene de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. O texto, na verdade, ele rompe o padrão estabelecido em outras cartas de Paulo, não é tão sucinto quanto as outras cartas, e já nesse início de texto, nós vemos então que há uma carga muito grande, muito preciosa, de profunda teologia que o apóstolo Paulo então está apresentando nesta carta aos Romanos. Na verdade, é um ensaio daquilo que vai ser o conteúdo de toda a carta. E ali, e nesse texto, Paulo inclui uma confissão de fé. Quando no versículo de número 16 ele declara: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ele está dizendo: eu não me envergonho do evangelho, eu creio, eu tenho a certeza que que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O judeu, primeiro destinatário desse evangelho, e o grego e os pagãos de uma maneira geral, ao qual esse evangelho foi dirigido. E ele diz: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E citando Abacuque 2,4, ele vai dizer: o justo viverá pela fé. Então, Paulo dá essa sua confissão de fé. E aí, quando nós vamos avaliar e quando nós vamos olhar de uma maneira mais profunda, nós vamos perceber que o evangelho é, acima de tudo, um desvendar, uma revelação da justiça de Deus, porque explica como pelo sacrifício e pela ressurreição de Cristo, Deus possibilitou o acesso do pecador a Ele, mesmo que ele permanecendo justo e santo, mas por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo,
todos os homens podem ter acesso a Deus. Colocando então essa verdade ou essa declaração, Paulo ele vai apresentar as suas credenciais, tanto dele quanto do Evangelho. E vamos reler, vamos olhar novamente o que diz o texto. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como um homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Paulo, em primeiro lugar, ele traz uma descrição, ou uma tríplice descrição acerca de sua pessoa. Ele vai dizer, nesse caso, como remetente da carta, que ele é servo de Jesus Cristo. Ele é apóstolo e ele é separado. Texto, versículo número 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele é servo. Servo é a tradução da palavra grega doulos. Esta palavra significa escravo. Mas Paulo não era um escravo, e aí alguns vão falar lá do Antigo Testamento, ele é o escravo, aquele escravo que ele era escravo por vontade própria. Ele era o escravo de orelha furada. Ele era aquele escravo que se dedicava voluntariamente ao seu Senhor. Ele, na verdade, mostra que ele estava inteiramente à disposição do Senhor. Ele tinha alegria em estar à disposição do Senhor. E ele se fez escravo por amor, voluntariamente. Ele se tornou prisioneiro de Cristo. Ele se tornou ligado ao serviço de Jesus. Apóstolo, tradução da palavra apostoloi ou apóstolos. Ele atendeu, ele dizia que ele era apóstolo em atendimento ao chamado de Deus. Texto bíblico de Gálatas, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Então, quando ele recebeu o apostolado, ele estava atendendo a uma vocação que era uma vocação intrauterina. Por outro lado, ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8, que ele foi chamado quase que fora de tempo, como um abortivo. E ali ele declara, ele mostra, lá em 1 Coríntios 15, 8, uma das credenciais para ser apóstolo, que era ter visto a Jesus Cristo, ter visto Jesus Cristo ressurreto. Então, essa ideia hoje de algumas pessoas colocarem ou se autodenominarem apóstolos, elas tem a ausência de uma coisa muito importante, um requisito muito especial, que é o requisito de ter visto Jesus ressurreto. Então Paulo ele completa a lista dos 12 apóstolos quando nós temos a perspectiva da morte ou do suicídio de Judas, que tinha sido chamado, mas não cumpriu dignamente a sua vocação. A história de Matias, lá em Atos capítulo número 1, é uma outra história para ser conversada, para ser avaliada. Mas Paulo diz claramente, ele foi aceito pelos outros apóstolos como apóstolo. E ele diz que ele é separado, que ele havia sido separado. Essa palavra, ela vem do grego aforizo, que significa então delimitar, que significa então separar dos outros mediante o limite. Ele foi separado, ele se diz separado. Para quê? Separado para o Evangelho de Deus. Então, ele é servo, ele é apóstolo e ele é separado. Mais adiante,
Então Paulo vai falar sobre o Evangelho de Deus. Versículos 2 a 4, ele então vai descrever esse Evangelho. Ele diz que esse Evangelho de Deus foi prometido pelo próprio Deus de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo quer dizer com isso? Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que o Evangelho tem a sua base no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele apresenta, através de símbolos, através de imagens, através de cerimônias, ele aponta para o Novo Testamento. A base do Evangelho está no Antigo Testamento. Os esforços de Deus, as demandas de Deus, todo o processo que Deus usou para vir a trazer Jesus Cristo. Esse Evangelho, segundo Paulo, no versículo número 3, ele é a encarnação do Filho de Deus. Diz assim o texto, acerca desse Evangelho, foi revelado nas Escrituras Sagradas, e quando ele fala de Escritura, ele fala de Antigo Testamento, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi. E aí o texto se completa dizendo o seguinte, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Então, esse é um elemento fundamental. Esse é um elemento que completa e que traz o corolário da boa notícia que é o Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, que mais tarde Paulo vai dizer em outras passagens que ele é a ressurreição de Jesus é a primícia de muitos outros que haverão então de ressuscitar por crer nele. Por isso o Evangelho mostra Jesus como o ponto central. Jesus é o ponto central do Evangelho. Jesus é o ponto fundamental. Jesus é o fiel da balança do Evangelho. Sem Jesus não existe Evangelho. Não existe Evangelho de salvação. O tema geral da carta de Paulo aos Romanos é que ele é o Evangelho da salvação. Essa carta é o Evangelho da salvação. Paulo então vai falar sobre o seu apostolado. E aí no versículo 5, na parte A, ele vai dizer que esse apostolado ele tem origem em Jesus. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos a graça, o apostolado. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o apostolado de Paulo, ele tem a sua origem em Jesus. Versículo 5, na parte A. Esse Evangelho ele tem um objetivo. Ele objetiva despertar a obediência pela fé. Ele diz então que ele foi chamado, que ele foi então convocado por Jesus, e ele diz assim, olha, por meio dele, por meio de Jesus, e por causa do nome de Jesus, recebemos a graça, o apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo pela obediência que vem da fé. E há um alcance em relação a esse Evangelho. Esse Evangelho vai alcançar o mundo todo, e ele está dizendo também para os romanos, e também vai alcançar, ele também alcançou vocês, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Versículo de número 6. Dentro desse contexto, então, nós temos algumas questões a levantar. Paulo, ele afirmou com alegria a sua posição em Cristo, sua posição como servo, sua posição como apóstolo. A pergunta é, qual tem sido o seu sentimento em relação à salvação? Você tem um chamado? Você sente o chamado de Deus? Você tem convicção do chamado de Deus? E o fato de ser separado para Cristo reflete alegria intensa no seu coração? Você tem alegria por ter sido separado por Cristo para viver o Evangelho dele aqui na face dessa terra? São perguntas que nós precisamos refletir, são perguntas que nós precisamos meditar à luz
do chamado do apóstolo Paulo e um chamado que nós também temos. Muito embora não venhamos a ser apóstolos na mesma medida ou do mesmo jeito que Paulo foi, todos nós somos chamados para proclamar o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, então, do versículo 7 ao versículo 13, ele passa a expressar o seu apreço, a sua estima e os seus anseios em relação aos crentes da cidade de Roma. Como dissemos na lição passada, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Na verdade, também, durante muito tempo houve uma controvérsia se foi Pedro que fundou, mas a verdade é que os melhores estudos já assinalam que Pedro não foi também fundador. Na verdade, a fundação da igreja de Roma nós temos, como dissemos na aula passada, na lição passada, ela é desconhecida. Ela data de tempos bem remotos, logo após, provavelmente, o dia de Pentecostes, que aconteceu, onde aconteceu a descida do Espírito Santo, 50 dias depois da morte e ressurreição, da morte de Jesus, e ali no Pentecostes, como dissemos na lição passada, entre todos aqueles que estavam ali, 16 representantes de nações, havia apenas uma representação europeia, que eram romanos que estavam ali. Possivelmente, esses romanos chegaram em Roma e fundaram aquela igreja. Paulo, então, ao se dirigir àqueles destinatários, assim como ele trouxe 3 qualidades sobre si, ele apresenta também 3 qualidades ou 3 elementos para qualificar aqueles crentes ali da cidade de Roma. Em primeiro lugar, ele diz que eles são chamados para pertencerem a Cristo. A todos que estão em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. Eles são amados de Deus também, e eles também são chamados para serem santos, chamados para pertencer a Cristo, amados de Deus e chamados para serem santos. A verdade é que aquele que está em Cristo, aquele que está em Jesus Cristo, ele, na verdade, ele está sendo separado por Deus. E quando Paulo os saúda, ele fala àqueles santos: a vocês graça e favor da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça, como todos sabemos, é um favor imerecido de Deus, e a paz é aquela paz que é produzida mediante a reconciliação que o sacrifício de Cristo proporciona a nós. Jesus Cristo se tornou o nosso mediador, o nosso intermediário, e nós temos paz com Deus através de Jesus. Paulo vai falar a respeito disso lá em Romanos, no capítulo número 5, versículo 1. Por isso, Paulo é coerente com aquilo que o próprio Jesus diz lá em João capítulo 3, versículo número 18. Ele diz: quem crê no Filho, quem crê em Cristo é filho de Deus, e quem não crê em Cristo é filho da ira, recebe aquilo que está concernente à sua rejeição. Paulo, então, ele vai começar a dizer e vai começar a expressar suas ações de graças e as suas intenções. Versículo 8, ele diz: olha, antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que os crentes de Roma estavam sendo tão fiéis ao Senhor, que o testemunho deles estava sendo conhecido no mundo todo. As pessoas estavam dizendo: olha a fé dos romanos, olha quão grande é a fé que eles têm, quão grande é a confiança que eles têm. Daí, Paulo começa a dizer que ele tinha o desejo de ir a Roma.
impedimentos estavam acontecendo. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês e em minhas orações, e peço que agora finalmente pela vontade de Deus seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Existia um desejo, existia um anseio no coração de Paulo, de estar com aqueles crentes cuja fé era conhecida pelo mundo, no mundo todo. E agora Paulo se coloca nessa posição de estar a ponto de realizar esse desejo. Mas Paulo não queria ir lá simplesmente para passear. Paulo não queria simplesmente conhecer a capital do império, visitar os monumentos que naquele tempo não eram ruínas, eram monumentos que estavam funcionando. Paulo não estava interessado em ir nos ginásios, Paulo não estava interessado em visitar as fontes. O que Paulo estava querendo era lá compartilhar com aqueles crentes um dom espiritual. Ele estava querendo compartilhar os benefícios espirituais que ele havia recebido de Deus e queria também fortalecer aqueles crentes. Diz o versículo de número 11. No versículo número 12, ele está dizendo que ele queria levar encorajamento e receber encorajamento daquela igreja. E aí, finalmente, ele diz no versículo 13 que ele queria, então, assim como em outros lugares ele havia colhido frutos para o reino de Deus, apesar de Roma ser uma cidade que estava sendo evangelizada por aquela igreja, Paulo queria ainda ali em Roma frutificar para o reino de Deus e conquistar vidas para o reino de Deus. O que você entende por evangelização? O que o exemplo do apóstolo Paulo, nessa intenção de ir à capital daquele império, e não se sentir encantado, não se sentir desejoso simplesmente de olhar os monumentos, o que esse exemplo do apóstolo Paulo nos ensina? O que você conhece a respeito do serviço cristão? A respeito do serviço a Cristo? Você tem desejado ardentemente? As expressões de Paulo são que ele desejava ir ardentemente, ele desejava estar com aqueles crentes, ele desejava encorajar aqueles crentes, ele desejava abençoar aqueles crentes, e ele desejava abençoar a cidade, conquistando mais vidas para Cristo Jesus. São perguntas que também precisamos pensar, que precisamos avaliar a nossa vida à luz do procedimento de Paulo. Paulo, então, vai começar a sua parte final desse texto, dessa introdução, essa introdução riquíssima, e ele vai, então, definir evangelho. Primeiro que temos algumas preliminares. Paulo estava entusiasmado que estava para pregar o evangelho em Roma. Paulo faz declaração de ser devedor, versículo 14, de estar disposto, versículo 15, e de não ter vergonha do evangelho, versículo 16. Versículo 14, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Diz versículos 14, 15 e 16. Quando Paulo diz, John Stott, ele nos chama atenção para isso. Ele mostra que Paulo, ao dizer que ele era um devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, quando ele dizia que ele estava disposto a pregar o evangelho também lá na capital do império, quando ele diz que ele não se envergonhava do evangelho, ele mostra uma atitude diferente de muitos crentes que encaram a evangelização não como um chamado, não como uma dívida, mas simplesmente como uma escolha. Escolho fazer
ou não fazer. Eu decido, eu defino se vou fazer ou não vou fazer. John Stott diz que há muitos crentes que são relutantes. Paulo diz: eu estou disposto, mas há muitos crentes que são relutantes em pregar esse evangelho. E John Stott ainda acrescenta que muitos de nós deveríamos ser honestos e confessar que nós nos envergonhamos do evangelho de Jesus Cristo. Precisamos olhar então quais são as razões de Paulo para o seu entusiasmo. No versículo número 14, Paulo está dizendo: eu tenho uma dívida para com o mundo. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Nós também somos devedores. Se nós pensarmos bem, nós somos devedores. Ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o grande tema da epístola e que vai ser concluído lá em Romanos 3, 20 e 21. Mas nós podemos pensar, nós somos devedores por quê? Se nós olharmos a história do evangelho aqui no nosso país, nós vamos ver que nós temos uma dívida para com os americanos, principalmente. Foram eles que trouxeram o evangelho até nós. Eles investiram muito dinheiro, construíram templos, trouxeram gente. A história batista do Brasil, em especial, é marcada pelos americanos, mas os congregacionais também assim são, e crentes de muitas outras denominações, lá por volta do século XVIII, eles receberam esse evangelho que foi trazido até o Brasil pelos americanos. E se nós somos devedores, e se esse evangelho é bom, nós não temos o direito de guardá-lo para nós. Você imagine a seguinte situação: nós estamos enfrentando hoje a crise do coronavírus. Imagine um cientista descobrir a vacina, descobrir o antídoto, descobrir o remédio que traz cura para essa enfermidade que está matando milhares de pessoas por dia. Ele descobre essa vacina, ele entrega essa vacina na minha mão, mas eu pego e guardo simplesmente para mim e para os meus familiares. Isso é um egoísmo. Nós precisamos então espalhar esse evangelho pelo mundo inteiro. Evangelho, diz Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo que ele tem o orgulho, ele não se envergonha do evangelho, ele se orgulha deste evangelho, esse evangelho que o salvou, esse evangelho que o purificou, esse evangelho que o transformou, esse evangelho que o fez entrar no reino do Filho do amor de Deus. Ele diz que esse evangelho, ele é poder que salva, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele passa pelo judeu, passa pelo grego, e ele está dizendo: olha, estou disposto a pregar esse evangelho a vocês que estão em Roma. Vocês que estão em Roma foram chamados para serem santos. O evangelho é poder que salva a todo mundo, salva em todos os lugares, alcança e tem o poder de alcançar e de transformar vidas em qualquer lugar onde ele chega. Mas Paulo conclui dizendo que esse evangelho revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. No estudo passado eu falei sobre John Stott, falei sobre Martinho Lutero, falei sobre John Wesley. Cada um desses homens tiveram uma experiência marcante com esse texto. Agostinho, no século III, também teve uma experiência com esse texto. E aí, lembrando de Lutero, ele dizia que ele vivia atormentado, porque ele pensava na justiça simplesmente no Antigo Testamento e não conseguia olhar, fazer uma conexão do Antigo com o Novo Testamento. Mas esse texto de Paulo, dizendo que o Evangelho revela a justiça de Deus, uma justiça que vem pela fé,
Uma justiça em que nós depositamos fé num Jesus que tomou o nosso lugar na cruz e transformou a nossa vida, e é capaz de transformar a nossa vida e reconciliou-nos com Deus. Este Evangelho, nós vemos a justiça de Deus sendo realizada na vida de Cristo Jesus, na morte de Cristo Jesus. Esse Evangelho revela a justiça de Deus. Perguntas. Quando você recebeu o chamado de Cristo? Quando foi que você recebeu esse chamado de Cristo? Quando foi que você recebeu o chamado? Porque o chamado não é somente para a salvação. O chamado é para o testemunho. O chamado é para o serviço. Como esse chamado mudou os seus objetivos? Mudou o foco de sua vida? Eu conheço um pastor que já está velhinho, já está quase indo. Ele diz o seguinte, aliás, ele tem esse propósito ainda, de todos os dias falar pelo menos a uma pessoa sobre Jesus, da salvação de Jesus. Você sente a obrigação para com os outros? Você sente o desafio de falar de Jesus aos outros? Como é que isso se reflete nas suas orações? Você ora pelos perdidos? Paulo dizia, olha, eu oro todos os dias por vocês, eu oro sempre por vocês, irmãos da igreja de Roma. Eu oro pela capital do império, eu oro pela conversão de pessoas ali. Você tem orado pela conversão das pessoas? Como você compararia o seu compromisso com o Evangelho ao de Paulo, no versículo 16? Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, meus queridos, não era uma criação intelectual de Paulo. O Evangelho não era uma criação intelectual de Paulo. O Evangelho era a singularidade, e ele é a singularidade da mensagem de Cristo. Esse Evangelho significava a razão de ser do Senhor. Quando Jesus chegou ao mundo, ele não viu simplesmente que era o Cordeiro de Deus que, quando ele começou o seu ministério, que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, mas ele conclamava as pessoas a crerem no Evangelho. O Evangelho de Paulo é o mesmo Evangelho de Jesus Cristo. Essa passagem, capítulo 1, versículos de 1 a 17, nos mostra um Paulo completamente comprometido com o Evangelho de Jesus. Um Paulo que se autodenomina servo, apóstolo e separado. Um Paulo que não se envergonha do Evangelho. Um Paulo que se vê como devedor do Evangelho que ele ouviu. Um Paulo disposto a pregar o Evangelho. Um Paulo que declara que o Evangelho é a justiça de Deus. O Evangelho revela a justiça de Deus. Uma justiça que do início ao fim, ela é pela fé. E nós só seremos justos. Só seremos justos quando somos justificados por Jesus Cristo. E nós recebemos isso pela fé. F. Davidson afirma então no novo comentário da Bíblia: esse Evangelho sublime, divino, profetizado e cristocêntrico torna-se como tal regra dos cristãos. Oremos. Deus querido e amado, mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra. Queremos pedir, Senhor, para que o Senhor acrescente, ó Deus, nos corações daqueles que ouviram este estudo, que participaram desse estudo, que o Senhor acrescente, ó Senhor Deus, aquilo que nós não pudemos, ó Deus, alcançar, mas que essa seja uma chama, ó Senhor Deus, para uma busca mais profunda, ó Senhor Deus, do conhecimento de Tua Palavra e de aplicação dela à vida. Nós oramos, ó Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Até o próximo domingo.